Olá, meus queridos irmãos, voltamos aqui agora, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos. Esta é a 23ª parte dessa série de vídeos Diabo, Homem, um Ser Espiritual que Existiu. Vamos lá. Peço aos irmãos que os irmãos possam acompanhar vídeo por vídeo para que os irmãos entendam que eu fiz essa parte de número 22 para que os irmãos deixem essa falsa esperança e venha viver o reino no Espírito. O reino de Deus é no Espírito, só falta ser manifestado. O capítulo 2 de Daniel, versículo 32 diz assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino. A cabeça era Nabucodonosor, o rei da Mesopotâmia, o rei que veio dos semitas, veio de um dos filhos de Noé, mas antes dele veio uma geração que descendia de um dos filhos de Sem, que foram chamados, que inauguraram a cidade chamada Assur. Era o filho de um dos filhos de Sem, de um dos netos de Noé, que ele funda a cidade de Assur. E mais tarde ela foi dado o nome para ela de Nínive, que era a própria Assíria, que estava ali dentro da Síria. A Síria teve seus 5 reis, entre eles Sargão. Eu não vou falar o nome de todos que a gente vai. E eles foram um dos filhos de Sem, porque dá para nós entender que um se rebelou contra o outro. Um era chamado de Nabolido, e ele funda a cidade de Assur, enquanto o outro tem a cidade da Babilônia, na Assíria. Então eles brigam ali, e ali é feito pela primeira vez a lei humana. A lei é feita, a lei humana, pelo Império Babilônico. Por isso, cabeça de ouro, cérebro, que pensa, que age, que cria. Mesmo o homem em estado de pecado, fora do jardim do Éden, ele continuou com o poder de criar coisas não espirituais, mas continuou com a mente para criar coisas físicas, desenvolvimento, tecnologia. Sim, ele tem a capacidade hoje de criar espíritos em estado de pecado contra a sua própria carne, contra a sua própria mente. Sim, mas no estado original que tinha Adão, não. Ele criou o ser espiritual que existiu. Então, eu estou falando um pouquinho para nós entender já esse império. Então veio ali o 6º rei dessa dinastia, e ele fundou aquela cidade chamada Babilônia. Porque antes Sinar já tinha sido fundada pelo descendente de Cã, que foi Nimrod, mas ele funda a cidade da Babilônia. Então, Nabucodonosor, ele nasce para dar continuidade, para expandir as terras da Síria, tomar terras ali por perto. E nós conhecemos a história de Nabucodonosor, que ele teve um sonho, que ele não gostou da aliança que os hebreus fizeram com o Egito, porque era inimigo de Nabucodonosor. Ele fica irado, ele invade Jerusalém, leva escravos cativos, chamado exílio babilônico, porque essa Babilônia de Nabucodonosor não é aquela primeira Babilônia que foi feita a primeira leis humanas, mas é chamado
neobabilônico, a cidade neobabilônica, que deu continuidade por Nabucodonosor. Então, nós estamos descobrindo um pouquinho sobre esse primeiro império cabeça de ouro na estátua, que foi leão. Até hoje na Síria, na Mesopotâmia, apresentado ali desenho de pedras com asas, um leão com asas, porque eram os símbolos que a Bíblia somente confirma. A Bíblia está confirmando que a mesma é mais do que verdadeira, é maravilhosa. Então vamos lá. E ali para frente nós conhecemos a história, que ele passa 7 tempos, e que vem os filhos dele depois, que reinaram pouco tempo, né? Que aconteceu aqueles episódios todos. E aí vem Nabonido, né? Que foi um dos seus netos, e ali ele começa a escravizar e deixa ali o povo hebreu 70 anos exilados na Assíria, ali na Babilônia. Então quero dizer para os irmãos que a Síria é uma cidade e Síria foi outra. Síria o povo é um descendente, também outro descendente de Sem, dos semitas, que era irmão de Abraão. Era irmão de Abraão, Jafã, que descendeu os sírios, enquanto o filho, o sobrinho de Jafã, o Arã, desculpe aqui, Jafã não, Arã, consertando aqui, Jafã foi os gregos, Arã, era irmão de Abraão. Então o seu sobrinho, Sem, ele começa ali com 5 civilizações dentro da Assíria. 5, os irmãos estão entendendo? Então, enquanto Jafã, né? Enquanto o irmão Arã, que é um nome difícil, é muitas palavras, em português Brasil, Arã, ele tem seus descendentes, que mais tarde foi chamado de Síria, com S, enquanto a Síria com A, que foi ali a Mesopotâmia. Então, aos povos. Depois nós vamos aprender esse outro assunto, para nós aprender nos filhos de Deus, os descendentes de Sem, Cã, Jafé, depois dos filhos de Deus espirituais e carnais, que vamos fazer a série, que não perca. Então, aqui nós temos um pouquinho da história da Babilônia, que teve sua cidade suspensa, jardins suspensos, que foi levado isso para a Inglaterra, e foi feito a sua réplica com pedras coloridas, azul, né? Tinha jardim suspenso, era o rei mais poderoso da época, que o próprio Egito tinha medo, fizeram guerra contra o Egito e venceram. Então Deus colocou Nabucodonosor para ser o cabeça de ouro, colocou ele lá para ser o cabeça de ouro, porém ele fez algo que Deus, que eu já falei no outro vídeo, você pode estar vendo, ele fez algo, sim, pela permissão de Deus, que era para Deus e é uma coisa que Deus não aceita, o seu espírito não aceita, é pegar o próximo, a sua criação, a sua imagem e fazer escravo, tirar as suas liberdades. Deus nunca aceitará isso. Por isso, esquece, viu, meus irmãos, esse negócio que Deus tirou o livre-arbítrio do homem, que o homem não tinha livre-arbítrio. Isso é falácia. Deus fez o homem com toda a liberdade para escolher o que ele queria escolher. E quando Deus via que uma nação pegava a outra nação como escrava, escravizava, assim como foi com o Egito. Eu não quero falar do Egito, mas o Egito tem uma introdução maior aqui. Assim como o Egito fez, e Deus mostrou nas pragas do Egito, que o que eles faziam com os hebreus, escravizavam, era tão pesada a escravidão, judiavam tanto deles, que Deus nas pragas começou a mostrar também o que os hebreus estavam passando nas suas carnes, nas suas vidas, nas suas almas. E Nabucodonosor, Deus deu um sonho para ele. Mas Deus poupou a vida de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ele foi generoso também com muitos hebreus jovens que foram levados para a Babilônia, como Daniel, estava lá Ananias, Azarias,
que foi dado o nome aí de Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes aramaicos, não aramaicos, mas nomes babilônicos, aramaicos, porque eles falavam aramaicos. Então, essa palavra aramaica. Então, meus irmãos, conhecemos um pouquinho, mas eu quero falar mais um pouquinho aqui para nós ir para frente. Foi do Império Persa, que na visão era a prata, seus braços de prata. E esse império tinha algo muito importante dentro dessa civilização, que começa com Ciro Grande. Ciro Grande, na história aleatória, diz que ele teve muita dificuldade no seu nascimento, foi levado ele para o monte para ser sacrificado, seus avós queriam matar ele, e Deus viu em Ciro Grande, que ele nasce lá antes de Cristo, A.C., 559 A.C., antes de Cristo, ele nasce, e ali Deus vê em Ciro, que Ciro, pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio, ele ia fazer uma escolha por Deus, porque a Pérsia foi uma cidade que estava ali no meio do Mediterrâneo, e que os semitas também deram origem a essa civilização. Sem um dos filhos de Sem deu origem também à Pérsia. E nós temos um relato do livro de Isaías, que muitos usam isso hoje para dizer que Deus criou o mal. Eu quero entrar aqui para que nós dê uma lida rapidinho. Vamos aqui para frente um pouquinho, meus irmãos. Tá muito interessante essa série. Eu estou querendo terminar essa série, mas tem muitas coisas aqui boas que estamos aprendendo aqui. Vamos ver aqui. Eu vou falar das civilizações quando eu estiver na outra série, porque se for falar aqui eu vou começar a misturar muitas coisas que eu não quero. Então vamos lá. Isaías 45, aquela passagem bem conhecida que Deus mostra a sabedoria, a soberania dele que ele tem, porque Deus sempre foi soberano e ele sempre vai ser, que diz assim, Isaías 45, abre aí, meus irmãos, fiquem à vontade. Isaías 45, vamos andar um pouquinho na Bíblia agora. Deus chama Ciro, olha só. Por que Deus chamou Ciro? Vamos ver por quê. Vamos ver com a história que aconteceu, que está nos livros banidos, chamados apócrifos, e vamos também confirmar com a história, com a visão do profeta Daniel, ou com a visão do profeta Daniel, ou com a visão do profeta Isaías. Vamos lá. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ponto final. Então, nós vamos ver a narração, a profecia do profeta Isaías, está falando que Deus chamou Ciro. E aí, quando eu estava no sistema religioso, meus irmãos, eu ensinava que Ciro era um pagão, que Deus chamou um pagão por causa da soberania dele. Não, Deus chamou Ciro porque Deus viu na etnia de Ciro, na sua família, que eles zelavam muito, tinha isso na mente deles, na família deles, de não escravizar ninguém de outra nação. É isto mesmo, meu irmão. Ciro não era pagão.
pasmem vocês, vamos continuar lendo isso aqui, eu quero continuar lendo. Ele não era um hebreu, ele não era das 12 tribos de Israel, mas Deus chamou, porque ele não era pagão. Por que Deus chamou? Porque ele escolheu a Deus, ele já servia a Deus. Qual Deus? O Deus da Pérsia? O Deus da Babilônia? Não, ele servia o próprio Deus das Escrituras, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos continuar. Olha o que o profeta vai falar. Ele diz que para Ciro ele abriria as portas. Por quê? Para Ciro, esse rei da Pérsia, que foi o primeiro, abriria as portas. Para quê? Para ele libertar o povo, as tribos dele, os filhos espirituais, do jugo, da escravidão, do ser chamado espiritual, que atuou no império da Babilônia, sim. Ele estava atuando e muito. Vamos continuar. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Olha, meu, isso aqui tem uma coisa fantástica aqui nesse versículo. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção quando nós lemos os 4 animais, quando nós lemos a estátua, um sonho de Nabucodonosor. Deus está falando através do profeta, da boca de Isaiarro, que este rei, Ciro, não é que o espírito dele já era escolhido antes dele participar de ser Ciro, carne, sangue. Não, está dizendo que ele escolheu Deus. Está dizendo que ele ia despedaçar o império de bronze. Como, Fernando? Como? Como que ele ia despedaçar? Tirando o jugo da escravidão. Qual era o império de bronze? A Grécia. E que ele está dizendo que a Grécia não ia escravizar como Nabucodonosor, como a Babilônia fez, e levar os filhos dele espirituais para ser escravizado tanto pelo diabo, o homem, e o ser espiritual. Deus está dizendo que a Grécia não ia fazer isso. Através de quem? Da Pérsia. Através da família de Ciro. Ele está dizendo que ele ia despedaçar. Ele está dizendo, eu quebrarei as portas de bronze. Olha, as fortalezas, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ele está dizendo que até o império de ferro, Roma, que viria depois, que foi o último império, antes da destruição de Jerusalém, que Ciro ia quebrar esses ferrolhos de ferro. Deus estava dizendo, olha, Ciro, eu vou explicar isso para vocês, para que os irmãos entendam. Às vezes o irmão não está entendendo. Minha introdução. Deus está dizendo, Ciro, através de você, você vai ser um rei expansionista. Eu vou te dar muitas terras, você vai crescer o seu reino para o Oriente, para o Norte, para o Ocidente, mas você vai fazer isso sem escravizar aquele povo daquela região. Você vai fazer isso com cautela, sem maldade, sem escravidão, porque assim fez Nabucodonosor. E isso que você tem, Ciro, os reis que virão, eles vão se espelhar em você e não vai
pegar outra nação como escrava, não vai fazer tráfico de pessoa, não vai escravizar, porque Deus sempre, ele se entristeceu com a escravidão dos seus filhos espirituais. Deus nunca quis escravidão no mundo físico, porque ele viu que Adão perdeu o lugar do nível perfeito, veio para o mundo, trouxe a maldição. Então Deus nunca teve prazer, por isso que ele fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então, ele está fazendo uma profecia para Ciro, dizendo que ele seria, em outras palavras, um homem, um cidadão maravilhoso. Um cidadão, um rei, que era aprovado pelo próprio Espírito de Deus. Dá-te-ei os tesouros escondidos, olha só, meus irmãos, versículo 3, dá-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou Deus, que eu sou o Senhor Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó. Olha, agora aquilo que eu estava falando, versículo 4. E quando nós lemos isso lá, quando nós estávamos no sistema religioso, nós li aqui aquele negócio, olha, nós abria a Bíblia aqui e já profetizava, olha, Deus vai diante de ti, quebrará as portas, as ferrolhos de ferro. Deus está dizendo, meu irmão, que vai diante de ti, vai endireitar os caminhos, vai derrubar as portas, vai abrir as portas, aquele negócio todo, né, irmão, que a gente aprendeu. Mas Deus, na realidade, ele estava falando com Ciro, o rei da Pérsia, em 559 a.C. E ele diz, por amor a Israel, por amor a Jacó, olha a lembrança de Deus, por amor a Israel, por amor a Jacó, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Ele estava dizendo, olha, Ciro, você não é hebreu, você não me conhece, Ciro, mas eu te chamei pelo teu nome, eu chamei o teu espírito, eu te ungi. Que coisa, meu irmão, que palavra! Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Olha, agora é que entra aquilo que muitos falam, que Deus trouxe o mal. Deus trouxe o mal. Mas Deus não está dizendo para o Ciro que Ciro fez uma escolha e que Ciro já servia a Deus. Ciro já conhecia a Deus, meus irmãos. Ciro não servia a outro Deus, ele servia já sendo gentil, naquelas palavras do mundo da lei, gentil. Ele era gentil, ele já servia a Deus. Ele não servia aos deuses babilônicos. E ele diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus, e não há outro fora de mim. Deus está mostrando agora a soberania. Não há Deus fora de mim. Eu te exigirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus está dizendo, olha, não há outro como eu, não há outro como eu, não tem outro soberano. É só eu, Ciro. É só eu. Não há outro Deus como eu sou. Eu sou o Criador. Eu que permito para alguém fazer. Eu que permito que o homem faça. Eu que permita que o ser espiritual faça. Se eu não permitir, nada pode acontecer, Ciro. Esse é o Deus de Jacó. É por amor de Jacó. É por amor de Israel. É por amor. Que coisa. Olha, Deus está dizendo, é por amor. Deus é bom, meus irmãos. Aí ele fala da soberania dele no versículo 7. Na soberania dele, ele vai mostrar, na soberania dele, o enquanto tão é poderoso.
Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, vírgula, vírgula, e crio o mal. Ponto de interrogação e vírgula, preste atenção. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Preste atenção. Destilai, vírgula, o céu dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, e abra-se a terra, e produza salvação, e ao mesmo tempo frutifiquei a justiça, eu, o Senhor, as criei. Versículo 9, termina aqui. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os cacos de barro, porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ponto de interrogação. Ou tua obra não tens mãos? Então, Deus chama Ciro e mostra a soberania para Ciro, que a soberania dele é que comanda. Isso aqui, Deus não está falando literalmente, Deus está mostrando, meus irmãos. Não podemos ler isso aqui literalmente, trazer aquele Deus radical, que todas as carnes estão desobedecendo a Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus falou com Ciro, que ele cria as trevas, forma a luz, cria o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Deus estava falando a Ciro: Ciro, eu sou único, não há outro fora de mim. E quem pode fazer estas coisas sou eu. Eu que tenho todo o poder. Era isso. Você está entendendo, meus irmãos? Então esse Deus do radicalismo, esse Alá da religião do islamismo, não é esse daqui de Ciro. Não é. Esse Alá que diz no Alcorão: olha, aquele que não pertence ao islamismo, esse tem que ser morto. Eu te digo, mate aqueles que não pertencem ao islamismo. Você está vendo Deus falar isso com Ciro? Ciro, se você não me servir, eu vou te matar. Não, Deus está dizendo: Ciro, eu crio as trevas, eu domino as trevas, Ciro. Ciro, eu faço a paz, Ciro, eu crio o mal, Ciro, eu sou o Senhor, eu faço todas essas coisas. Ele está falando da soberania dele, mas Deus não está dizendo na linguagem literal nossa. Esse Deus, Alá, ele não é Yahweh, ele não é o Deus dos hebreus. Você está entendendo, meus amados?